Realmente muito preocupante, não à toa, todo mundo de olhos agora para o conflito entre Israel e o Irã. Nós vamos conversar agora com a Yona Veisid, que é moradora da cidade de Naharia, situada no norte de Israel, justamente na fronteira com o Líbano. Yona, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan. A gente imagina a tensão e o estado de alerta que todos vocês estão vivendo aí em Israel, principalmente até porque se inicia a madrugada aí e durante a madrugada há uma expectativa de intensificação dos ataques iranianos. Bem-vinda aqui à Jovem Pan. Fala pra gente qual a situação de momento aí na sua casa, na sua cidade, com as pessoas que você convive. Boa noite, bom dia aqui em Israel, é 1h39 da manhã aqui em Israel. É um prazer estar falando com o Brasil e com vocês da Jovem Pan. Neste exato momento, a cidade de Naharia está silenciosa, está tranquila. Eu não posso te dizer que nós não vivemos um momento de tensão, porém, há um momento de muita segurança também, porque Israel sempre nos protege em matéria de... Você tem todos os bunkers abertos, você tem avisos antecipados de ataques, dá tempo de você sair. Eu não tenho quarto de proteção aqui em casa, eu saio da minha casa para ir para um bunker. Então, dá tempo de você ir para um bunker que está armazenado com água, com todo o respaldo, e você só sai desse bunker a hora que o próprio governo te informa o momento de sair. Então, todos os celulares estão ligados, todos os celulares têm aviso. É tenso porque é algo que a gente não convive. Porém, Israel hoje fez um ataque ontem, hoje estamos nesse boom com o Irã. É um ato corajoso, digo eu, porque o mundo não pode viver o terror. Nós estamos buscando a paz. Israel é um país que busca a paz e que não abandona seus cidadãos em momento algum. Eu me sinto muito segura, muito bem aqui, não vou dizer que não. A cidade está silenciosa, se precisar ajudar, faço até uma imagem lá fora, está quieta, graças a Deus. Yona, eu vou trazer para a nossa conversa o Cristiano Vilela, nosso comentarista, ele vai te fazer uma pergunta também. Yona, boa noite, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. É interessante você trazendo esse relato para nós brasileiros, de uma forma geral. Aqui no Brasil sempre a expectativa de como deve estar a situação, não apenas dos brasileiros, mas da sociedade, né, de uma forma geral, em Israel, né, especialmente nesse contexto de conflito. Você colocando que o clima hoje, pelo menos nesse momento, pelo menos está um clima calmo, relativamente calmo, dá para se fazer uma comparação com o clima, com a forma como estava a sociedade, as ruas, naquele contexto do dia 7 de outubro de 2023, naqueles ataques, houve uma repercussão, houve um drama maior em relação ao que vocês vivem aí, do que nesses ataques estão tendo até agora, pelo menos nesses 2-3 dias, desse novo contexto de ataques, dessa vez, uma guerra praticamente declarada entre Israel e Irã? Boa noite, ou bom dia. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer uma coisa. O que ocorreu 7 de outubro não foi um ataque diretamente ao meu modo, tá? Eu não sou geopolítica, eu sou uma cidadã brasileira e israelense. Eu vivo aqui há 6 anos em Israel. Me sinto muito segura de sair à rua e continuo me sentindo segura de poder sair com o telefone e sair à rua tranquilamente. Você não tem carros blindados aqui, você vive tranquilamente. 7 de outubro foi um ataque à humanidade. Foi um ataque a jovens que estavam festejando, estavam numa rave, como tem raves em todas as partes do mundo. Não importava a etnia, não importava o que era. Simplesmente para o Iraque, você não comemora, uma mulher não dança, uma mulher não faz uma série de coisas, não existe a população GLBTG, desculpa as siglas, eu não sei todas, mas... Então, foi uma coisa que chocou muito o mundo, eu duvido que não tenha quem não se chocasse. Impactou, todo mundo ficou em alerta, ficamos anestesiados com tamanha crueldade, porque não teve limites de matarem, degolarem
estuprarem crianças, mães, velhos, jovens, é uma coisa que impacta muito. Israel é um país que preza pela paz, se defende e briga com outras 7 nações que tentam destruir. A comparação que eu te faço do dia 7 de outubro, que ainda estamos sentindo, né, a tristeza de olhar nos olhos, porque não existe quem não conheça alguém que não perdeu um parente. Inclusive, vou citar, minha filha era para estar nessa festa e, graças a Deus, ela não foi. Ela já estava com convite para ir para Nova e não foi, nem ela, nem o noivo dela. Mas ela perdeu muitos amigos brasileiros que, infelizmente, não foram resgatados e foram mortos. A Bruna e outros foram mortos tragicamente. Hoje, nós vemos uma situação de guerra, de conflito entre nós, eu digo aqui, Israel, contra o terror. Essa guerra é contra o terror, que eu acho que é uma guerra que o mundo tem que se preocupar, porque o terror já entrou no mundo. Haja visto 11 de setembro, as pessoas se esquecem do que aconteceu na França, atentados em metrôs. Isso é terror. O que é o terror? O terror não é um ataque, não é uma bomba simplesmente, e não é simplesmente uma bomba, é uma coisa muito séria, mas é você viver na iminência desses alarmes, de você não saber se pode acontecer alguma coisa de repente. A única coisa que eu tenho como certeza absoluta, que aqui em Israel você sabe distinguir quem é o militar e quem é o civil, e o militar está para te proteger. Aqui você não vê crianças, velhos, jovens deitados na rua, nem pedindo comida. Aqui você não vê uma população que não tem escola, que não tem saúde. Então, é um país que se preocupa com toda a população, como um todo, independente se você é imigrante, eles te abraçam, te acolhem, e te dão casa, e te dão comida, te dão tudo. E te dão a segurança no momento de guerra, que é uma coisa que nós, brasileiros, nunca vivemos. Nós vivemos uma guerra diferente, é uma guerra pesada. Se você comparar números, é uma guerra muito pesada que se vive aí. Falando praticamente assim, você é lesado, roubado de GNSS, certas coisas que acontecem no Brasil. Comparando o 7 de outubro com hoje, eu acho que não tem comparação. Nós estamos vivendo uma sequência do que foi o 7 de outubro, do que foi a catástrofe que fizeram com os jovens, que estavam lá só para dançar, se divertir. Tinham cadeirantes, pais com jovens cadeirantes que foram eliminados simplesmente por serem cadeirantes. Nós temos ainda sequestrados lá, que não tem culpa, assim como muitos que estão lá, a população boa no mundo que quer a paz, digo assim, até os palestinos que querem a paz, não querem viver mais esse terror que estão vivendo. Eu convivo com árabes no meu trabalho, a gente convive com árabes no meio da rua, é nítido, é notório isso. Foi cancelada ontem a parada gay, que é a segunda parada maior do mundo, por uma questão de segurança, não porque era proibitivo, uma questão de segurança, porque infelizmente estava sendo atacado. Então, não tem como balizar você ser pego numa madrugada em que jovens estão sendo mortos sem um porquê, simplesmente queimados vivos, degolados. Os filmes estão aí para quem quiser ver, com o que está acontecendo hoje. Simplesmente tentar terminar e exterminar o terror do mundo. Israel tomou uma atitude em que o mundo, até hoje, não conseguiu entrar no Irã para bloquear esse processo de bomba atômica, esse processo de terror que é espalhado para o mundo. Temos que ficar atentos a isso. Iona, você falou a respeito dos alarmes, dos sinais, enfim, das informações que vocês recebem para se dirigir ao bunker, né? Que não tem aí na sua casa
E para a gente que está aqui no Brasil, a gente não tem essa vivência, essa experiência, eu gostaria que você falasse na prática mesmo como é que funciona. Você recebe pelo celular, é uma sirene que toca? Quando você já tem na sua casa ali uma bolsa com as coisas que você precisa levar, quanto tempo você demora? Essa experiência, eu gostaria que você contasse para a gente como funciona, já que é uma realidade tão distante de todos nós que vivemos aqui no Brasil. Então, eu sou imigrante aqui em Israel, busquei vir para Israel por uma qualidade de vida, por incrível que pareça, por segurança, porque, como eu falei no início, aqui você pode sair com o celular. Se eu quiser sair com você agora na rua, vou me sentir segura, são quase 2 da manhã, vou me sentir segura falando ao telefone. Minha casa fica praticamente porta aberta, você não sente assim segurança, não tem carros blindados, não sou assaltada à rua, muito pelo contrário, já perdi carteira. E a pessoa que encontra o teu documento vai até a polícia te liga, ou a pessoa te liga e te devolve a carteira com tudo, dinheiro, cartões e tudo. Quando eu cheguei aqui em Israel, eu recebi uma orientação, e todos recebem. Por uma questão de segurança, deixe uma mochila com documentos, remédios, sempre pronta. Para uma emergência, você, como a gente não sabe o que pode acontecer, ter uma mochila pronta com o essencial para a tua sobrevivência por um período curto. Neste momento agora, eu tenho uma mochila pronta para caso tenha que invadir a cidade, como foi no 7 de outubro, que muitas cidades como Shlomi, Hanita, eu falo daqui, Hanita, Shlomi são cidades aqui do norte, fronteira com o Líbano, que é onde eu vivo. Naharia é perto do Líbano, é perto de Rosh Hanikra. Foram cidades que foram esvaziadas, porque estava sendo bombardeado direto pelo Hezbollah. Nós temos o problema no sul do Hamas e aqui no norte o Hezbollah. E por conta disso, você tem uma mochila que é para qualquer coisa. Eles te falam, você tem 1 hora ou 2 horas para sair daqui. E aí passa o exército, e não só o exército, a população de Israel, os civis que vivem aqui, abrem as portas atrás deles, aos carros deles e te acolhem, te levam junto. Não passei, graças a Deus, por essa situação. Agora, a situação de ter uma mochila pronta para o dia a dia, com meus documentos, com remédios, isso eu tenho. Uma lanterna, um rádio de pilha. Por que pilha? Porque pode, de repente, um ataque cibernético cortar a internet, cortar tudo. Eu estou falando com você, de repente, posso receber um alarme no meu celular a qualquer momento, assim, daqui 30 minutos você tem que estar no bunker. Tipo, estamos prevendo que vai sair, porque leva mais ou menos umas 9 horas um drone para chegar até aqui. Então, dá tempo da população levantar, acordar e ir para o bunker. Então, vai vir um segundo aviso. 10 minutos, fique lá, vai para o lugar. E aí toca a sirene em toda a cidade. Uma sirene forte, com um toque diferente, tá? Tem toques diferentes de um possível ataque e de um ataque real. São toques diferentes de sirene. Assim como você já ouviu falar, quando a gente tem o dia da independência, o dia que lembra o Holocausto, são toques diferentes em que a população para na cidade em homenagem a quem se foi. Então, neste momento de guerra, nós recebemos esse aviso pelo celular e quando nos toca a sirene nas cidades, nós entramos no bunker, em que tem respiros, tem banheiros, tem chuveiros, tem camas, água, e a própria população, eu levo água, as mães levam biscoito, tem cachorros, quem tem cachorro leva bicho, é tudo acolhido, não tem essa diferença. E aí você só sai de lá quando você recebe um outro aviso no teu celular, que é para você, já pode ir para casa. Então, isso leva mais ou menos 10 minutos, 20 minutos. O exército, o governo te manda esse aviso. Então, você se sente seguro. Nós não temos por que trancar portas com 10 mil cadeados, eu não tenho janelas cerradas, a gente sai para ir para um bunker, deixa as portas abertas. Você tem uma ideia, só um momento de curiosidade. Eu passo uma compra no supermercado, eles me entregam, deixam na porta da minha casa, mesmo eu não estando, e eu vou chegar e minha compra vai estar. Minha compra está na rua. E eu vou chegar e estar tudo na rua, eu vou poder pegar minha compra tranquila. Então, essa segurança, essa é a diferença.
Eu levo mais ou menos um minuto, um minuto. Se eu for muito rápido, 1 minuto eu já estou no bunker. Da minha casa, virar à esquerda, saio, viro à esquerda, já estou perto do bunker e entro. Toda Israel tem vários miklat. Miklat é o nome do bunker. E tem os migunim. Migunim, para quem viu o filme do que aconteceu no 7 de outubro, são aqueles bunkers que ficam aparentes no meio da rua, em vários lugares, em que você entra, cabe algumas pessoas dentro, você fecha a porta, você está fechado, não tem janela. Foi aí que os jovens foram mortos, que jogavam granadas lá dentro, explodia todo mundo que estava lá dentro. Mas esses migunim tem em todas as cidades, em todos os lugares, todas as quadras tem, perto das praias tem. Então você não se sente inseguro, você está protegido. Todos os apartamentos, 90% dos apartamentos tem o quarto de segurança, que é o mamad. O mamad é um quarto de segurança em que você já deixa as suas coisas já preparadas lá dentro e você tem água, coisas que você coloca, que é o seu quarto da sua casa. É bem isso. Que relato, a maneira como você conta, dá para a gente entender melhor essa situação. E o mais interessante desse seu relato é esse paradoxo, né, entre tanta segurança e, por outro lado, um país que é atacado aí pelos seus vizinhos. É cercado, na verdade, né? Você está na fronteira com o Líbano, sabe bem aí de como foram os últimos meses em relação aos ataques do Hezbollah, que é financiado justamente pelo Irã. Muito obrigado pelo seu relato. Uma situação que a gente não gostaria de estar conversando, claro que desejando que tudo vá bem aí dentro do possível. E você aí já na madrugada de Israel tirou um tempo para falar aqui com a nossa audiência aqui no Brasil, que está acompanhando aflita a situação entre este conflito de Israel e do Irã. Obrigado, Iona. Eu poderia colocar mais um detalhe? Claro. Eu gostaria de explicar uma coisa. Israel, quando a gente fala do Muro das Lamentações, eu gostaria de esclarecer isso que as pessoas conhecem, né? Porque lá também vive, Jerusalém vive. Lá é o berço de todas as religiões. Lá você sente a história, não é fake news. Lá você sabe que Cristo estava lá, tem a Igreja da Natividade, tem os ortodoxos, tem os muçulmanos, tem como é que chama? A Mesquita de Al-Aqsa, e todo mundo consegue conviver, porque eu não conheço um ser que vá naquele local e peça a morte de alguém. Todo mundo está rezando por uma paz, pela saúde de alguém e pelo amor ao próximo. E é isso que eu desejo para o mundo. Que as pessoas possam vir a Israel como sempre vieram, rezar pela paz do mundo e que a gente consiga a paz e o respeito ao próximo. Essa é uma terra realmente que sofre os conflitos por ser de paz. E eu espero que o Brasil, eu sou brasileira, amo minha terra também, eu tenho uma mãe que vive aí, infelizmente está passando por um problema de 89 anos com o problema do INSS, que você sabe bem, vocês sabem bem o que foi que estamos passando aí, de você não poder ter um carro, um celular. As situações do Brasil, acho que é uma guerra bem pesada também, que não tem explicação, você não consegue se proteger, né? Aqui a saúde é de graça, é tudo de graça. Então, deixo o meu convite, venham a Israel na paz. Muito obrigado, Iona, moradora de Israel, participou com a gente aqui na Jovem Pan. Um bom dia para você, início de madrugada em Israel.